Olá, amigos, bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de Aconselhamento em Dependência Química. Sou Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo e o tema da aula de hoje é transtorno de personalidade narcisista. Eu espero que vocês já tenham lido o texto e já tenham uma noção do que nós vamos conversar hoje. É sempre bom lembrar que nos transtornos de personalidade, já falamos de transtorno de personalidade antissocial, vamos falar hoje de transtorno de personalidade narcisista e ainda teremos mais dois transtornos de personalidade para conversarmos. É o paranoide e o borderline. Então é sempre bom lembrar que a pessoa que é portadora de um transtorno de personalidade, ela tem padrão fixo, rígido e generalizado. Ou seja, ela se relaciona daquele jeito com todas as pessoas. E durante muito tempo de sua existência. São padrões, são traços de personalidade tão fortes que a pessoa passa a ser identificada com aquele jeito, com aquela maneira de ser. As demais pessoas que não são portadoras de transtorno de personalidade podem ter algumas dificuldades no seu caráter, no seu temperamento, no seu comportamento e apresentar, inclusive, alguns traços que se assemelhem a quem tem transtorno de personalidade narcisista. Sendo que quem tem problema mais atenuado, mais leve, é mais fácil de reconhecer, é mais fácil de perceber depois, não quer dizer que vai ser sempre fácil, mas é um pouco mais fácil de perceber depois de ter deixado certos sentimentos, certas emoções dominar. Nós vamos tentar esclarecer isso aos pouquinhos que a gente for falando com vocês. E já para quem é um portador de transtorno, isso se torna muito mais difícil. Tentar esclarecer isso, dando um exemplo de quem tem transtorno de personalidade narcisista. E a gente disse para vocês que isso provavelmente começa com uma ambivalência na infância entre duas pessoas importantes, uma que ama, uma que acolhe, uma que valoriza e uma outra que rejeita. Então, esse indivíduo normalmente é a figura paterna, geralmente na maioria das pessoas, os progenitores, os pais biológicos, ou aqueles que fazem às vezes disso, aqueles que criam, são os mais significativos. Então, geralmente tem a figura aí de um pai ou de uma mãe que protege, que valoriza, que incentiva, ou mesmo não valorizando do jeito que a gente acredita ser a valorização saudável, valoriza de alguma forma. E há um outro que rejeita, há um outro que diminui, há um outro que menospreza. Geralmente há essa ambivalência, essa dualidade, né, de duas pessoas. E esse indivíduo, nesse ambiente, ele faz ali uma leitura da sua situação e se rebela contra essa figura que o rejeita, essa figura que o menospreza, essa figura que o humilha. E ele vai tentar provar para si mesmo, provar para essa pessoa que ele é importante sim, que ele tem valor sim, só que ele vai para um extremo, para um exagero. E aí começa com uma fantasia de grandiosidade. Nós chamamos isso de megalomania. Tudo dele é grande, tudo dele é mais importante, tudo dele é melhor. Eu lembro, né, de alguns casos, e às vezes é até engraçado, o indivíduo passa, por exemplo, né, por um centro de reabilitação que a gente trabalha, e ele pergunta: você conhece o neurologista fulano de tal, doutor fulano? Eu vou botar até fulano para não chamar tanta atenção e de repente essa pessoa não ser identificada por aqueles que a conhecem. Não, você conhece o doutor fulano? Não, nunca ouvi falar. Você não conhece o doutor fulano? O doutor fulano foi o meu neurologista, o melhor neurologista do Brasil ou do Rio de Janeiro. Então está sempre com uma história de grandeza. Se ele não tem carro,
e pretende comprar o carro, aí ele diz, quando eu comprar um carro, eu não vou ser igual esse pessoal aí, compra essas coisas sem valor, e usa até, às vezes, termos pejorativos, termos chulos. Não vou, não vou ter essa M de carro, não. Eu vou ter um carro bom. Quando eu puder, eu vou ter um carro bom. Eu quero comprar uma coisa boa. E sonhando em ter poder, ter dinheiro. E quando não sonham que vão ter, estão dizendo que tem. É uma das características principais, exagerarem nos seus feitos, exagerarem nos seus atributos, nas suas qualidades, e se sentirem dessa forma, ou seja, eles conseguem se enganar e acreditar na mentira deles, que eles realmente são grandes, que eles são inteligentes, que eles têm poder, e esse poder pode ser de diversas áreas, né? Poder financeiro, poder espiritual. A pessoa pode, às vezes, estar dentro de uma igreja e exercendo funções espirituais e religiosas e ser um narcisista. Isso acontece com muita frequência. A gente sabe que o Jesus Cristo, no seu Evangelho, sempre nos ensina uma humildade de que não demonstrar aquilo que a gente sabe, não demonstrar aquilo que tem. Quando a gente faz o bem a alguém, ele diz, não saiba a sua mão esquerda, ou que saiba a sua direita, deixa que o Pai Celestial é que te elogie, que te veja, e é ele que vai te recompensar. O narcisista não consegue fazer isso. Ele pode, diferente do psicopata, ele pode se solidarizar com alguém, ter até empatia com alguém, ter pena de alguém, mas se ele ajudar, ele vai querer propagar isso aos sete ventos, ele vai tocar trombeta diante dele, e assim que essa pessoa não fizer as coisas que ele quer que faça, porque ele é manipulador, tudo que ele faz é no interesse de ser bajulado, de ser especial, de ser tratado de forma especial. Ele acredita que as regras não devam ser aplicadas a ele, já que ele é uma pessoa tão diferenciada. E aí, então, mesmo quando ele faz uma bondade para alguém, ele lá na frente ele vai querer algo em troca, algo que a pessoa pode não querer dar, por estar fora de um padrão da normalidade daquilo que se espera de uma pessoa. Então ele vai ficar com raiva, ele vai tentar humilhar essa pessoa, vai fazer aquilo que a gente costuma dizer, jogar na cara. Jogar na cara, às vezes, algumas pessoas, inclusive os narcisistas, se defendem. Vai jogar isso na minha cara, ou seja, eles não querem ouvir quando você o ajuda, quando você faz alguma coisa por ele. E ele, por estar se sentindo prejudicado, por não conseguir o que ele está querendo, ele pode dizer que ninguém ajuda ele, ninguém faz nada por mim. Ele vai ter essa dualidade que enquanto ele é o bom, ele faz tudo, ele ajuda, ele tem poder. Quando ele está numa situação que ele precisa de algo, ele vai usar todos os artifícios, todas as artimanhas que ele tem. Dentro dele ele se acha merecedor de ter aquilo, mesmo que seja uma coisa errada. Por exemplo, se ele quer usar substância química, se ele deseja usar substância psicoativa para poder aliviar de repente a sua angústia por estar se sentindo para baixo, por estar se sentindo humilhado, por estar se sentindo diminuído. Por qualquer circunstância, a gente pode daqui a pouquinho falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele quer usar. Ou ele quer usar simplesmente para bater um sentimento de impotência, e ele quer usar alguma substância para se sentir poderoso, se sentir empoderado, se sentir super. Então ele quer a substância, ele não tem recurso, mas ele acha que ele merece, que ele é merecedor, e que mesmo que seja um dinheiro para pagar uma conta, um dinheiro da mãe, comprar uma carne, não interessa, ele é especial e ele tem direito de ter esse dinheiro. Então, primeiro ele vai tentar manipular de diversas formas. Se essa mãe, ou esse pai, ou seja lá quem for, não cede o dinheiro, ele vai dizer, você nunca me ajuda, você nunca me dá nada. E aí quando a pessoa diz, não, mas eu já te dei, já te ajudei aqui a colar, vai jogar na minha cara. Então, quem tem transtorno narcisista faz muita projeção. Então, quando ele diz vai jogar na minha cara, é porque ele tem o hábito de jogar na cara, mas não é
desse jeito, que às vezes é necessário a gente lembrar o narcisista de que a gente ajudou sim, né? Porque o narcisista, ele geralmente é também ingrato. Lembra, mais uma vez, não é toda pessoa ingrata, toda pessoa que tem esse discurso que é narcisista. Tem que ter vários traços reunidos e esse traço ser uma coisa frequente, uma coisa rígida, uma coisa permanente, uma coisa que se repete com muita frequência. Uma vez ou outra a gente pode ter uma dificuldade com certa pessoa, num certo relacionamento. Qualquer um pode em algum outro relacionamento se tornar um manipulador. Eu costumo dizer que as pessoas em relacionamentos, elas interagem de forma única. Então, algumas pessoas tiram o nosso melhor, outras tiram o nosso pior e às vezes nós e vice-versa. Quem tem transtorno de personalidade é aquela coisa permanente, é aquela coisa rígida, é aquela coisa crônica. Então, ele não quer ouvir, né? Ele não quer ouvir que ele não pode, que ele não tem, que alguém ajudou, porque essas coisas trazem à tona um grande sentimento de inferioridade que está escondido, que ele tenta fugir, que ele tenta provar que não tem. Por isso que ele vai para esse outro extremo. Então, ele, quando não é atendido, finalmente ele faz alguma coisa por alguém e essa pessoa depois não cede para ele, aí ele vai ficar furioso e vai dizer, humilhando a pessoa. Ele não vai, não, um simples jogar na cara, como eu te ajudei, não. Você estava morrendo, vamos supor, se ele deu alimento para a pessoa estava numa situação difícil, ele providenciou lá uma bolsa, uma sacola de compra, uma cesta básica. Aí depois ele quer alguma coisa da pessoa. Ah, você pode comprar droga para mim, ele não morre? A pessoa, pô, mas eu não posso, que eu posso ser preso. Tá vendo? Quando você precisou de mim, eu te ajudei. Tava aí morrendo de fome, igual o mendigo. Aí ele vai, a fala dessa pessoa é geralmente uma fala para humilhar o outro, para diminuir o outro. Ele, em geral, nas suas fantasias, ele se acha que ele vai se associar com pessoas poderosas, pessoas inteligentes, pessoas bonitas, ele vai estar sempre se achando melhor do que o outro. Mesmo que seja até mesmo nas situações mais complicadas, como, por exemplo, na dependência química. Então, ele está na dependência química, se ele é alcoolista, ele vai dizer, não, meu problema é álcool. Não sou igual a esses outros aí que se drogam. Então, ele vai estar sempre com uma fantasia de superioridade. Se ele usa cocaína, ele pode dizer, não, o negócio eu uso uma droga mais elitizada, uma droga que deixa a pessoa para cima. Então, ele vai racionalizar. A racionalização é achar aí um motivo, uma razão, uma lógica completamente fora da realidade. Uma racionalização é a razão dele, uma explicação dele. É um argumento que serve para ele. Racionalização não é raciocínio lógico. Racionalização é um argumento, um motivo, uma razão, alguma explicação para a própria pessoa que muitas vezes não tem lógica nenhuma. E nós chamamos isso de racionalização. É muito comum a projeção, tá vendo invejoso, né, na frente dele, o tempo todo ele está vendo pessoas com inveja dele e chama as pessoas de inveja, quando na verdade ele é o grande invejoso e ele não consegue se dar conta dessa emoção ou desse sentimento. Ele não admite para ele mesmo que ele tem inveja de alguém. Essa inveja fica mascarada, essa inveja ela fica escondida. Ele muitas vezes vai ter uma animosidade com uma pessoa, vai ter raiva, vai ter bronca, ele vai evitar algumas pessoas que ele tem inveja, porque ele não vai se dar conta dessa inveja e vai dizer que os outros é que têm inveja dele. É muito comum essa fala, esse discurso, né? A linguagem dele, volta e meia, vai ter essa ideia de que alguém está com inveja dele. Mais uma vez, todos nós podemos, vez ou outra, fazer uma projeção. Termos inveja de alguém e acharmos que o outro é que está com inveja da gente. Isso a gente chama de projeção. Ou seja, eu pego aquilo que é meu, uma dificuldade minha, não consigo admitir um sentimento, uma emoção minha, e passo a ver no outro. A gente pode ter isso em algumas relações, a gente pode ter isso em alguns momentos de nossa existência. Quem tem transtorno narcisista tem isso permanentemente. Então a gente tem aí a megalomania, né? Ou seja, a mania de grandeza, achar que tudo é melhor. A gente tem a manipulação, a mentira, uma empatia distorcida, que na verdade tem um interesse, ou seja, ele ajuda
com uma mão, mas quer de volta a outra coisa. A gente tem aí uma projeção de inveja. Ele geralmente não tem relacionamento profundo, amor profundo pelas pessoas, uma conexão profunda, já que ele se volta muito para ele mesmo, para suas próprias necessidades. Daí o termo narcisista. Eu disse para vocês no texto que esse nome vem de um mito grego, de um personagem que se admirava muito. E aí, por castigo dos deuses, ele acabou ficando fissurado em si mesmo. Tão fissurado que ele mergulha num rio para tentar se possuir, para tentar se ter fisicamente, e acaba morrendo afogado. Há algumas versões do texto, algumas outras versões, e uma delas diz que ele ficou se admirando no espelho d'água, tanto tempo se admirando, e não percebeu que estava definhando e acabou morrendo ali, olhando para si mesmo, e naquele lugar nascia uma flor que é chamada de narciso. Bom, isso é um mito, e como eu costumo dizer, todo mito tem consigo uma verdade. Todos nós precisamos de um certo grau de narcisismo. Nós precisamos gostar de nós mesmos, né? Quando a gente falou de Jesus, que a gente não deve tocar trombeta diante da gente, não, a gente não precisa estar falando. Mas a gente pode reconhecer. Em alguns momentos é necessário falar. Em alguns momentos é necessário mostrar para que viemos. Não é necessário falar o tempo todo. E ter a consciência que, principalmente no mundo espiritual, a gente não deve falar se a gente quer que sejamos reconhecidos por Deus. Mas todos nós gostamos de por exemplo, colocar uma roupa, né, e alguém vir e falar, pô, você está bem, você está legal, você está elegante. Isso faz bem para o nosso ser. Não deveria melhorar a nossa estima. Nem assim como quando alguém diz, poxa, hoje você não está tão bem assim, você não está tão bem vestido. Ninguém normalmente não fala isso, mas se falasse, isso também não deveria afetar a nossa estima, já que a estima não deveria estar ligada à minha roupa, a minha aparência momentânea. Porque eu sou o que sou. A roupa, ela pode mudar momentaneamente, né? Mas ela não vai alterar a minha estima permanentemente. E a estima ela deve ser algo permanente. Por exemplo, a mulher vai ao salão de beleza, aí faz lá o cabelo, faz a unha, e alguém fala assim, melhorou a estima. Não. Ela fez um pouco de bem a si mesma naquele momento. Está satisfeita por estar arrumada, por estar ali elegante. Mas a autoestima dela tem que ser muito mais do que isso. É saber que ela vai ser aceita, vai ser amada por determinadas pessoas, independente daquele cabelo, daquela unha. Isso é autoestima de verdade. É saber o meu valor permanentemente. É algo mais permanente, mais duradouro. Eu sei o meu valor, eu sei a minha importância, eu sei as minhas qualidades, eu sei os meus atributos. Eu não só sei, mas eu sinto isso. Tenho segurança em relação a isso. E é algo que normalmente às vezes a gente não tem, essa segurança. Na verdade, você chega em determinados lugares, independente da sua vestimenta, você sabe, eu sou o que eu sou, eu sei o que eu tenho para dar. Muitas vezes a gente tem sentimentos de inferioridade, de vergonha, por isso que a gente às vezes pega coisas. Essas coisas, elas podem nos ajudar momentaneamente, mas o verdadeiro amor pelaquilo que nós somos não pode se basear em roupa, em carro, em relógio, em diploma na parede. Eu preciso saber o que eu posso contribuir com as outras pessoas, o que eu tenho para oferecer, as minhas qualidades, os meus atributos, e encontrar pessoas que troquem comigo, que recebam isso, sei o meu valor para elas e sei também os meus defeitos. O problema do transtorno narcisista é que o indivíduo não consegue ver os defeitos dele. Nós temos também os nossos, ou melhor, eu vou usar até outro termo, deficiência, já que defeito seria mais para um equipamento, para uma máquina, para mais para coisas. Uma televisão, quando vem com defeito, é porque ela não reproduz uma das funções que ela deveria executar. Um ser humano fica complicado falar que ele tem defeito, porque o próprio ser humano é inerente ao ser humano ter as suas falhas, as suas deficiências, e essas deficiências que a gente está sempre atento e tentando aperfeiçoar se der. Se não der, a gente tem que aceitar.
né? Nem sempre nós somos tudo que gostaríamos de ser, mas podemos nos aceitar e aceitar as coisas boas que nós temos, ter a consciência das debilidades, das deficiências, se puder melhorar, melhora, se puder, muda, se não puder, aceita. E às vezes são essas diferenças, isso que pode ser debilidade para uns, essas diferenças que podem ser a marca de uma outra pessoa. A pessoa aprende a se amar, a se gostar, e aquilo que parece ser uma deficiência para a maioria, para aquela pessoa se torna o seu cartão de visita. Um exemplo que eu costumo dar quando eu dou aula de autoestima, por exemplo, é o Romário, que é baixinho. Vivemos numa sociedade que as pessoas, hoje menos, mas há tempo atrás, as pessoas tinham um grande sentimento de inferioridade pela sua estatura. Pessoas com menos de 1,60 m se ressentiam consigo mesmas. Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. Hoje isso já não tem nem muito mais sentido, mas ainda tem um pouco. Pois bem, uma pessoa que é baixinha, ela pode ter inúmeras outras qualidades, inúmeras outras virtudes, e ser uma pessoa muito amada e uma pessoa muito especial para muita gente. E ela sabe o valor que ela tem e ela vai explorar esses valores. E aí, então, ela não vai com isso fazer uma fantasia de que ela é alta. Não, ela sabe que é baixinha e se aceita. Tá. Apesar disso, algumas pessoas podem pegar justamente isso, que seria uma deficiência, e tornar isso o seu cartão de visita e a sua maior qualidade. Daí o exemplo do Ramário, cujo nome, inclusive, é baixinho, né? O seu apelido. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? A gente pretende, em breve, fazer um curso aí de crescimento pessoal e saúde emocional, provavelmente em janeiro ou fevereiro, e a gente vai trabalhar um pouco mais esses temas de autoestima, curso voltado para a pessoa aprender a lidar com o seu potencial e com as suas deficiências. Mas isso é para mais adiante. Mas assim nós somos. E deveríamos trabalhar isso. Ter consciência do nosso potencial, ter consciência das nossas qualidades, dos nossos atributos positivos e nem por isso se conformar. Se eu posso aperfeiçoá-los, eu vou também aperfeiçoá-los. Por outro lado, ter consciência das minhas debilidades e aceitar isso. Eu sou o que sou. O que der para melhorar, o que eu posso mexer, o que eu posso mudar, eu vou mudar. Mas eu sou aquilo. Não é um salão de beleza que vai fazer diferença. Pelo menos pode fazer momentaneamente. Vamos pegar a história do baixinho de novo. A pessoa coloca de repente um sapato de 30 centímetros embaixo, esconde com a calça e ela se sente alta. Então naquele momento diz que minha estima melhorou. Melhorou nada. Ela se sentiu importante naquele pequeno momento. Mas e quando volta para a sua realidade? Isso que é estima, é quando eu estou na minha realidade, eu sou o que sou e sei a minha importância, sei o meu valor, sei o quanto eu tenho para contribuir, e não só sei, mas deixo esses sentimentos fluírem através de mim, gerando confiança, gerando bem-estar. O indivíduo narcisista, ele não tem isso. Ele tem dentro dele escondido um grande sentimento de inferioridade, ele se acha, na verdade, um zero à esquerda, ele se acha um nada. As humilhações que ele passou fez ele se sentir um nada, fez ele se sentir uma pessoa querendo que o outro tenha a mesma visão, que aquele que rejeita, aquele que humilha, tem a mesma visão daquele que aceita. Aí eu vou voltar, eu disse que ia falar um pouco mais, vou voltar a falar. Acontece que essa relação daquele que aceita e daquele que acolhe também não é uma relação saudável. Se fosse, talvez a pessoa não criasse o transtorno. Aceita, acolhe, mas é também uma relação problemática, talvez uma relação de acusação, em relação àquele que rejeita, em relação àquele que humilha. Vamos dar um exemplo. Né? Eu vou pegar o exemplo de coisas que eu já vi. A mãe tem um filho e diz: você é bonito, você é isso, você é aquilo, teu pai não deveria te rejeitar, teu pai tinha que aceitar. Você vai para a casa dele, se ele tem que te aceitar lá na casa dele. E força a criança a ir para a casa do pai. Estou contando até uma situação que a gente já viu na vida. E aí
a mãe, ao invés de simplesmente amar aquele filho, ela fica botando na cabeça da criança que esse pai tinha que aceitar esse filho. Só que esse pai não aceita, chega lá, o pai humilha. Na história que eu estou contando, é uma história real, chegando lá, inclusive, o pai fazia comparação com filhos do outro relacionamento. E fazia essa criança se sentir, já ouviu aquela expressão, o bichinho do cocô do cavalo do bandido. Então ele começa, eu tenho que provar que eu não sou isso, eu tenho que provar que eu não sou isso. Então ele começa a criar essa fantasia de ser especial, de ser diferente, aí vai criando esse transtorno de narcisista. Por outro lado, a gente volta àquela relação da mãe, essa mãe que protege, que deveria dar certos limites e não dá. Para compensar aquilo que o pai faz de errado, acaba exagerando aqui o amor excessivo, se é que isso existe, mas existe sim. Né? Dizem que água demais mata a planta. Então ela começa a ser muito concessiva, e às vezes ela começa a dizer certas coisas, como por exemplo, é algo que é muito comum. No caso do narcisista, não é necessariamente esse exemplo, mas é um exemplo que é muito comum que vai ajudar a gente a entender. Uma criança que dá muito trabalho. Aí a mãe, o pai ou quem cuida diz assim, você é enjoado, você é chato, ai que criança chata. Fala o tempo todo que é para aquela criança que ela é chata. Mas atende. A criança consegue o que quer sendo enjoada. Aí ela recebe essa informação, essa autoimagem, você é enjoado. Ele acolhe aquilo, eu sou enjoado. E ao mesmo tempo ele recebe o que está precisando. A comida, o colo, a atenção, o jogo de videogame, o celular, sei lá. Ele é enjoado e consegue o que é através da enjoação. Ele vai mantendo aquele tipo de características. Alguns narcisistas, não são todos, mas alguns, é justamente essa questão, se torna às vezes enjoado, exigente, problemáticos, em função daquilo que aquele que amava, aquele que acolhia, aquele que cuidava, também tem uma fala negativa, mas ao mesmo tempo dá o que a pessoa precisa. Às vezes são outras falas. Então é uma relação também problemática, porque se fosse realmente um amor saudável, a primeira coisa que fazia é separar, não deixar ir para o contato com essa pessoa que abusa emocionalmente. E aí nós, vamos aí no nosso dia a dia, às vezes nos depararmos com situações dessas. Pessoas com traços fortes, pessoas completamente narcisistas, e elas vão usar drogas e se tornar dependentes, em primeiro lugar, para fugir desse sentimento de inferioridade, porque volta e meia elas se deparam com essa realidade, elas caem na real, os olhos delas se abrem e ela, por alguns momentos, ela enxerga essa realidade e se sentem pessoas muito miseráveis. Se sentem, mais uma vez, o bichinho do cocô do cavalo do bandido. Então elas vão usar a substância para poder apagar essa dor, para poder fugir dessa realidade que elas não querem encarar. Geralmente isso depois de um grande fracasso, algo que elas almejam muito conseguir, não conseguem. Quando são rejeitadas, acontece uma experiência de rejeição, isso é para elas desastrosa. Ela pode ficar com raiva, tentar humilhar a pessoa, tentar agredir a pessoa, tentar machucar, mas ela pode também entrar num quadro depressivo muito grande e a partir daí usar substância para se defender. E como eu já disse, uma outra possibilidade é turbinar a fantasia de grandiosidade, principalmente com a cocaína, que dá aquela sensação para muitos dos usuários, aquela sensação de poder, aquela sensação de ser poderoso, de ser o cara. E com isso as fantasias. Lembro de um outro, eu citei muito aqui das pessoas que já passaram pela nossa história, e eu estou lembrando de um outro que criava uma fantasia de que ele sabia tudo e era muito questionador, questionava muita coisa nas nossas palestras, nas nossas falas, eu vinha questionando e a gente às vezes demonstrava que ele estava errado naquela forma de raciocinar, naqueles argumentos, demonstrava por A mais B os seus erros, os seus equívocos, mas ele não conseguia enxergar e se dizia, eu sou mesmo, ninguém consegue me derrotar no papo, eu sou muito bom nisso. Não conseguia sair dessa fantasia de grandiosidade. E quando usava cocaína ficava ainda mais insuportável nesse sentido.
de se achar o cara, eu sou o cara, eu sou bom. Às vezes contando fantasias de que fez e aconteceu, fez com mulheres, que é o bambambam, bam, bam. Narcisismo. É controlador quando tem um relacionamento, é controlador, quer tudo para ele, quer ser servido, quer ser bajulado. E é isso, no final das contas, é isso que ele quer o tempo todo, né? Bajulação, quer ser reconhecido. O que ele quer é que alguém diga, olha como você é bacana, como você é bacana, ó como você é o cara, ó como você é importante, ó como você é isso, ó como você é aquilo, ao mesmo tempo que é usar as pessoas para poder atender às suas necessidades, outras que não sejam necessariamente esse de ser reconhecido, de ser bajulado, lembrando que reconhecido não necessariamente pelo seu sucesso, pelos seus ganhos. Às vezes sim, às vezes ele até consegue uma coisa ou outra, mas na maioria das vezes ser reconhecido por algo que ele acha que conseguiu, que ele acha que alcançou, algo fantasioso. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, a gente está aberto a perguntas e poder esclarecer um pouco mais. Deixei uma pergunta para vocês. No texto, a pergunta é: você já se sentiu humilhado? Você já se sentiu assim diminuído? Todos nós, uma vez ou outra, passamos por situações assim. E quando isso nos atinge muito seriamente, nós chamamos isso de ferida narcísica. E às vezes não acontece necessariamente por ser rejeitado, mas depois de um fracasso. Eu convivi com muitas pessoas que às vezes tentavam um concurso público e depois de uma reprovação se sentiam péssimas. E isso pode fazer algumas pessoas, inclusive, tentar desistir. Não vou mais fazer concurso, não dá para mim. Ferida narcísica. E pode ser em qualquer área. E porque às vezes a gente não consegue lidar com o fracasso. O fracasso tem sempre algo para nos ensinar. Até mesmo a rejeição, a humilhação de alguém. Ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ser rejeitado. Mas isso faz parte da vida. Assim como tem pessoas que nos humilham, que nos rejeitam, tem aqueles que nos aceitam. É encontrar essas pessoas e entrar em relacionamentos saudáveis, relacionamentos de verdadeira troca. Só que às vezes, principalmente para uma criança, ela quer justamente aquele, o pai, a mãe. Isso às vezes se torna mais complicado quando a gente é muito tenro, quando dá muito na infância. Mas na medida que a gente vai conseguindo, principalmente para aqueles que têm a fé em Deus, e que Deus pode nos acolher e curar essas nossas feridas, a gente pode aprender a abrir mão de querer ser amado por todo mundo, ser reconhecido por todo mundo, ser visto por todo mundo. Não, tem pessoas que não vão gostar de mim, isso faz parte da vida. Eu aceito isso como aceito aquelas que gostam e aquelas que vão fazer parte da minha vida de forma significativa. Aliás, eu espero que você que me ouve nesse momento seja uma delas. Tá bom? Então a gente termina por aqui por hoje. Quem viu até o fim, só para eu saber quem está acompanhando, diz assim para mim: Carlos, eu vi até o fim a aula de narcisista. Me dá o retorno lá no grupo ou no perfil individual. Estou aguardando o retorno de vocês, tá bom? Ficam com Deus e até a próxima.